Olaso. So we'll begin with the 7-line prayer, Refuge Bodhicitta, and then go seamlessly into the meditation, which of course will be silent. Então nós vamos fazer a prece das 7 linhas, Refúgio Bodhicitta, e seguir diretamente para a meditação, sem intervalo, e que vai ser em silêncio. Om Ajay Yuki Nupsam Sam Pema Gesa Dombola Yansen Chuki Odunye Pema June Shisuta Kodu Kando Mambe Kiki Jesu Daduki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Wagi Yuki Nupcham Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Chuki Ngudunye Pema June Shesuda Kodu Kando Mambeko Kiki Jesu Datuki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Wagi Yuki Nupsam Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Jogi Ngodunye Pema June Shesuta Kodu Kando Mambe Koi Keki Jesu Datuki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Sangye Chodam Soki Chonam La Janchu Badu Dani Kyapsu Chi Naki Jinzo Gipe Sonam Gindrola Penjir Sangye Drupasho Sangye Chodam Soki Chonam La Chanchu Badu Dani Kyapsu Chi Doki Jinzo Gipe Sonam Gindrola Penji Sangye Drupasho Sangye Chodam Soki Chonam La Chanju Badu Dani Kyapsu Chi Daki Jinzo Gipe Sonam Ge Drola Penji Sangye Drupasho.
So, any questions or comments from people who've not been called on yet, and that do pertain to the material we've covered thus far? Nossa. Vamos daqui pra cá hoje. Então vamos ver. Alex primeiro, então. Aí a gente vai, sei lá, indo. O professor hoje colocou que nós estamos no centro das nossas mandalas, né? Quer dizer, somos o centro do nosso universo. Essa é uma visão relativa, entendo, e cada ser senciente é um universo. Mas me pareceu que essa visão de nós enquanto centro do universo, cada um enquanto centro do universo, ela vai contra uma visão ordinária, ocidental, até certo ponto cristã, da compaixão e da bondade amorosa, né? Então, a minha pergunta é assim, como procurar essa visão no qual a gente se conecta com o Dzogchen, nessa perspectiva, no qual a gente incorpora as aparências e tudo mais dentro da uma perspectiva de nós enquanto centro da nossa mandala, e ao mesmo tempo ter uma visão compassiva, ao mesmo tempo caminhar como bodhisattva e fugir de qualquer perspectiva autocentrada ou egocentrada. So you said today that each one of us is the center of our mandala. Yeah. And it seems to him that it contradicts the compassion or loving kindness vision. So how can we integrate this Dzogchen view with a bodhisattva way of life, being compassionate and I understood. Yeah, very good. To say that one is in the center of the mandala does not in any way imply that one is more important than anyone else. Então, o fato de cada um de nós estar no centro de suas próprias mandalas não quer dizer de nenhuma maneira que nós somos mais importantes do que qualquer outra pessoa. And as soon as one says that, in the very next breath, one has to acknowledge the obvious, and that is everyone around you is also in the center of their mandala. There's not just one mandala. Everyone. Or I had a long conversation with Lama Samden this afternoon, and he, instead of saying mandala, he said bubble. Yeah. Everybody's in the center of their bubble. But then everybody else is in the center of their bubble, for starters, just to make sure that we're not going to solipsism or I am the center of the world. Então, quando a gente afirma que a gente é o centro da nossa mandala, ou como diz o Lama Samden, no centro da nossa bolha, né? Ele conversou hoje com o Lama e entendeu que o Lama usa essa linguagem da bolha, né? Então, logo em seguida a gente é obrigado a reconhecer que cada ser está também no centro da sua própria bolha, né? Que não existe uma bolha só e a gente não vai ter uma visão solipsista de que tudo que existe é isso. Nós no centro da nossa bolha, o resto nada existe, né? And it also points to an important fact, and that is as we attend to, for example, other people around us, we're never simply seeing them as they are, from their own side, by an own inherent nature. We're always seeing them relative to our own perspective. Então, uma coisa também muito importante é que toda vez que a gente olha para um outro ser, a gente não está vendo aquele ser como ele é. Nós estamos sempre vendo aquele ser da nossa própria perspectiva. And so, for example, I'm not just seeing Claudia as you, I'm seeing Yumi. That is Claudia through the veil, through the filter, from the perspective of myself. And I can't help that. It's not bad, but it's always relative to my framework. And whoever I see, always relative. So this means that everyone is rising relative to me, and in the next breath we have to recognize that we're rising relative to everybody else from their center and their. So it's then in this way all mutually interdependent. None of us are isolated. None of us are independent, because right now you are rising relative to me, but of course you're gazing back, and you're gazing back from your center. So you're not just getting me, you're getting you. Então, por exemplo, quando a gente olha para a Cláudia, a gente não está vendo a Cláudia, a gente está vendo eu estou olhando para a Cláudia, estou vendo a Cláudia né? A perspectiva que eu tenho da Cláudia, não é a Cláudia como ela é. Da mesma forma, quando a Cláudia olha para mim, ela não está me vendo, ela está vendo
eu, ela, né? Perspectiva que ela tem de mim. Então, cada um de nós está vendo o outro na própria perspectiva, numa interconexão, né? Como se todos estivéssemos todos ligados, um olhando para o outro da própria perspectiva. A gente não tem como evitar isso, né? A gente está numa rede de um olhando para o outro dentro das suas próprias bolhas, né? Do centro de suas próprias bolhas. But if we go down beyond the surface, so here's, a Brazilian, American, different in many ways. So there you are, I-you relationship, I-you, two subjects meeting like that, yeah? But on a deeper perspective, and now this is Dzogchen, it's not the only way we attend. That is not just from our minds. Of course we do that, and that's fine. But we can also attend to each other from a deeper space. Então, na visão, o que acontece, na verdade, é que a gente olha um para o outro a partir das nossas próprias mentes, né? Isso não tem como ser diferente. Eu olho para ele de um jeito de uma brasileira olhando para um americano e ele de um americano olhando para uma brasileira. Isso não tem, a gente faz isso, né? Mas na perspectiva do Dzogchen, tem uma forma mais profunda de um ser olhar para o outro, ver o outro. The deeper space, of course, is gradually viewing others from the perspective of one's own Rigpa. And that is then beyond all center. That is, it's not centered here, it's not centered over there. It's a center that is everywhere. And in that regard, it is a completely non-dual awareness of everybody else. Na perspectiva Dzogchen, é possível nós olharmos para o outro a partir de Rigpa. E aí Rigpa não tem divisão, essa dualidade deixa de existir. Como se não houvesse mais nenhuma separação. A gente passa a olhar para o outro de uma forma não dual. So on the one hand, at first glance, it looks like then this would be separating us all. I'm in the center of my mandala, but your mandala is way over there. But of course, that's not the way it is, because these mandalas are all intersecting. That is, we share so much experience of all these people. So it's not just your temple, and then my temple is over here. These mandalas, these circles, are all interrelated. And none of us, as a separate individual, this is the crucial point, none of us as a separate individual exist independently. So I'm in the center of my mandala, and the center of my mandala is empty. Então, à primeira vista, parece que dizer assim que cada um é o centro da sua própria mandala, dá a impressão que são sempre coisas separadas, assim, né, muito separadas. Mas não é verdade, né? Todas as mandalas elas estão se sobrepondo, se interconectando. Então, esse aqui não é o meu templo, né? Não é o seu templo é outro lugar, assim. Essas mandalas todas elas estão todas se interligando. Não existe um eu independente, porque o centro da minha mandala aqui é vazio. So the compassion operates on different levels. I would say three então, different levels. A compaixão, ela opera em 3 níveis. Então, ele vai dizer 3. From mind to mind. As I attend to you, it's very clear to me you're not a robot. Então, de mente para mente, claro. Yeah. De mente para mente, quando o Alan olha para o Alex, ele tem uma clara visão certa de que o Alex não é um robô. By your speech, your facial expression, body language, and so forth, it's quite clear. Somebody's looking back. Right? And so then with that awareness that I'm not talking to a robot or a cell phone, then that lays the grounds for empathy. Because then I know that you and I share much more in common than we have in difference. And therefore your joys and your sorrows are very, very much like my joys and sorrows. So that creates a basis for empathy, a basis for compassion, on mind to mind. Yeah? Então, numa relação mente com mente, quando a gente olha para o outro ser, a gente vê que ele não é robô, que ele tem muito mais semelhanças do que diferenças. E isso estabelece, então ele tem as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, muito mais em comum com a gente do que diferenças, né? Então isso estabelece a base para a empatia. E a empatia, então, é a base para compaixão nessa relação de mente com mente. But with some insight into the emptiness of your nature independently, the emptiness of my nature independently. On the one hand, it looks like, oh, then you're not really there, then I have no compassion. But of course, that's a mistake. Because you're not non-existent. You're simply not independent. So how do you arise? Right now, you're arising relative to me. That is, in this relationship, you're rising relative to me. But now, right now, I am rising relative to you. And I don't even exist independently of you.
The speaker right now doesn't exist independently of you. I'm rising moment to moment relative to you, and you're listening right now relative to me. So our very existence is intertwined, interdependent. And therefore, if I take care of myself, I have to take care of you too. Because we're not independent. Então, se a gente tem algum insight sobre a vacuidade, então a gente compreende, quando a gente olha para o outro, que o outro é vazio também, que o outro não existe de uma forma independente. Mas isso não quer dizer que ele não exista. Ele só não existe de uma forma independente de mim, da forma como ele surge na minha visão, na relação. E da mesma forma, eu, quando estou olhando para um outro ser, eu também surjo para esse ser na relação. Então, não tem como, não é que o fato de ser vazio não quer dizer que ele é não existente. Quer dizer que existe em relação. Então, se cada ser existe só na relação com o outro, de uma forma interdependente, não tem como que eu cuidar só de mim. Eu tenho que cuidar do outro também, porque eu e o outro somos interdependentes. Then on the deepest level, if I attend to you from the perspective of Rigpa, then it's completely non-dual awareness. There's no dualistic grasping. You're over there, I'm over here, I'll be kind to you. It cuts through all dualistic grasping. So that's non-dual compassion. E daí, se a gente olha para o outro a partir da perspectiva de Rigpa, aí então não existe mais nenhuma dualidade. Não tem eu aqui sendo gentil com você que está aí. Toda essa dualidade deixa de existir. Então, passa a ser uma compaixão não dual. So the Buddha's compassion for you is from your perspective. The Buddha is where you are, and the Buddha's compassion for you is from where you are. So it's a totally non-dual compassion. Então, a compaixão do Buda por nós, por cada um de nós, é a compaixão da nossa perspectiva, de onde a gente está. Então, é completamente não dual. A compaixão do Buda é completamente não dual. I didn't get it. Yeah. The Buddha is not someplace else, like on the top of Mount Olympus or Kailash or Mount Meru. Say, oh yeah, there's Jayana. I feel compassion for you. Yeah. Not like that. Yeah. That would be dualistic grasping. So I'll take myself example. Right. I'm a sentient being. I suffer. So the Buddha's compassion for me is from my perspective. It's from your perspective. Yeah. Okay. Because the Buddha's mind, Buddha's compassion. Buddha's mind, Alan Wallace's mind, are non-dual. And therefore the Buddha's compassion for me is from my perspective, not outside. Então, ele falou, né, que o Buda não está lá no alto do Monte Meru, no alto do Monte Kailash, lá de binóculos, olhando para a gente, falando, olha aquele coitado da G ali, tá, tenho compaixão por ela que está sofrendo, né? Não é assim, não está separado. A compaixão do Buda é não dual, porque é da minha perspectiva, não é da perspectiva do outro, assim. Por isso que a So when we do Buda recite é não the seven-line prayer, invoking Guru Rinpoche, are we invoking him from a long distance to a shorter distance? Or are we invoking him from inside to outside, where we can see him? Então, quando a gente invoca Guru Rinpoche na prece das 7 linhas, a gente está chamando o Guru Rinpoche que está lá longe, uma grande distância para uma distância menor, ou a gente está invocando de dentro para fora. So you recall the core samaya in Dzogchen. Do not look for the Buddha outside yourself. Então, lembra do samaya da nossa iniciação, né? Não procure por um Buda fora de você mesmo. If we do, and it happens often, people thinking of God outside, Buddha outside, and so forth. As soon as we do that, then we are caught immediately in dualistic grasping, right? Because the Buddha is over there. And then we basically turn the Buddha into an idol. Yeah? Basically a figment or creation of our own minds. And they say, oh, I take refuge in you. That doesn't make much sense. Então, se a gente cria um Buda lá fora, a gente faz isso todo o tempo, muitas vezes a gente faz isso. Cria um Buda lá fora, um Deus lá fora, a gente cria um ídolo lá fora, que é algo que está separado de nós. E a gente reza para o Buda, isso aí não faz o menor sentido. I think now I am ready to stand corrected from Zen. My understanding is from the samurai Zen perspective. That's the meaning when they say, if you see the Buddha, kill him. Because you're not, yeah? Because it's not separate. Yeah, exactly. So if you see outside, it's not you're really killing somebody. You couldn't kill him anyway. But if you're seeing outside, that's what it means. Basta. Então ele fala que no Zen,
o samurai zen, né? Quando ele tem uma instrução que é, se você encontrar o Buda em algum lugar, mate-o. Porque, né, porque ele não está lá, você não ia matar de qualquer jeito, mas agora ele acha que esse mate-o é tipo, basta, né? Você está vendo um Buda separado de você. Very good. Ok? Claro, good. O que mais? Putz, o que eu faço? Darcy, vai. Daí vai vindo para frente, assim, para lá. Porque falaram que a parede eu nunca olho lá. Já... não há palavras em nenhuma língua que possa expressar gratidão aproximada, que possa expressar gratidão do ensinamento do Senhor e da sua ajuda. Preciso da sua ajuda, por favor. Só poderia explicar a última parte do Dzogchen? A última partezinha que você explicou hoje à tarde. Obrigado. A última parte do que, Daniel? Só para eu saber explicar. Da realização, o finalzinho, a última etapa. A última etapa? Tögal. É que a gente não chegou no final, né? Você diz a segunda? A última parte... Tögal? Tögal. Ah, tá bom. So first of all, there are no words in any language to express the gratitude for you for your teachings. Oh, very glad. Very glad. And he's asking you to elaborate a little bit more about tögal. Not much to say now. Não tem muito para dizer para nós nesse momento. I have translated some books from Gyatso Rinpoche, specifically Natural Liberation, which has a discussion of that, quite clear. And then also a Spatious Path to Freedom has a whole chapter on that. So Gyatso Rinpoche gave those teachings publicly. He allowed me to translate root text and commentary publicly, so that you can read. Então ele traduziu alguns textos sobre tögal, Natural Liberation, liberação natural, onde tem uma explicação sobre tögal. E também no Spatious Path to Freedom, que não tem tradução em português, do Karma Chagme, também tem uma explicação ali sobre tögal. E o Gyatso Rinpoche deu ensinamento sobre isso publicamente, mas tudo que a gente quiser saber, se a gente quiser saber alguma coisa, a gente vai precisar ler esses textos. I can make a few comments. I don't want to turn you away. Ele pode fazer alguns comentários que ele não quer te deixar na mão, assim. And this is the culminating phase of the Dzogchen practice. And it is for those who have really very deep and sustained dwelling in Rigpa. Então, é a fase culminante do Dzogchen, mas são instruções para quem está repousando, sustentando a permanência em Rigpa. And so it's called direct crossing over, or sometimes called direct leap over, the leap over, like a deer. É chamada a travessia direta, ou às vezes o salto direto. So Padmasambhava says in the Vajra essence, he says there, by way of Dujamniva, he says when you gain that direct, unmediated, non-conceptual realization of Rigpa, which of course is non-dual from realization of Dhammadhatu, then you achieve the first stage of vidyadhara, a fully matured vidyadhara, and you've achieved what corresponds to the first bodhisattva ground, or first bodhisattva bhumi. Então, Padmasambhava explica através do John Limpe no Essência Vajra que quando o praticante atinge a realização não conceitual direta de Rigpa, sem nenhuma mediação, ele atinge o primeiro grau de vidyadhara, primeiro tipo de vidyadhara, que é o vidyadhara naturalmente amadurecido, ou completamente amadurecido, que equivale ao primeiro bhumi dos bodhisattvas. Now, if you're following the Sutrayana, then over many, many lifetimes, you gradually go from you achieve Arya Bodhisattva, first bhumi, called the very joyous, and then through long practice, you eventually achieve the second bhumi, third, fourth, step by step. In the practice of tögal, you leap, so you're really fully qualified to practice tögal when you are on that first bhumi, very far. But then you practice that, and through these very simple postures, they're not difficult, and very simple gazes, they're not difficult either. What's difficult is all the preparation to get there. You know? But when you're there, it's very simple, and not difficult. It's
not like these very difficult exercises of the Tsalung, not like that at all. You can be 80 years old and you can do them, yeah? But then you practice that, and then as these different visions arise, then you leap to the 5th bhumi. Right. And then you become a vidyadhara of the 2nd level, which is called vidyadhara with mastery over life. Mastery over life. Então, se a gente for olhar o caminho Sutrayana, a gente vai ver que o praticante chega no primeiro bhumi, né? Atinge o primeiro bhumi. Daí ele pratica muito, depois de algum tempo ele passa para o segundo bhumi. Depois pratica bastante, passa um tempo, passa para o terceiro bhumi. Pratica e assim vai indo, até o 10º bhumi, né? No Dzogchen, então, quando você atinge a realização de Rigpa, você está qualificado para praticar o tögal. Então, você está no primeiro estágio de vidyadhara, que é a vidyadhara completamente amadurecido. Aí você salta com práticas, sim, fáceis. O que é difícil é chegar até o primeiro grau de vidyadhara, mas depois as práticas são fáceis. São posturas de corpo e de olhar, de posicionamento do olhar, que são simples, qualquer um velho de 80 anos capaz de fazer, não é igual aqueles exercícios de salão. Então você salta para o 5º bhumi, salta para um estágio correspondente ao 5º bhumi, que é o vidyadhara com maestria sobre a vida. Então é um salto. What's happening in this process is your body itself is profoundly becoming transmuted, like alchemy, becoming transmuted. Your mind, your awareness, being transmuted. Your perception of reality, transmuted, turning all into pure perception. And the reality you're experiencing, not just your perception of it, but your environment in which you live is shifting. It's empty, and it's shifting, so it's a whole system. Body, mind, awareness, perception, reality, all shifting as you're becoming Buddha, and your environment is becoming pure around. Yeah? Então, o que está acontecendo é que o seu corpo está se transmutando, como na alquimia. A sua mente também está se transmutando, como numa alquimia. E aí, por consequência, as aparências, a percepção das aparências está se transformando e todo o ambiente vai se transformando também. Então, é como se todo esse sistema composto de corpo, mente, consciência e percepção e o ambiente em volta, todo ele fosse se transformando. Você está se tornando um Buda que está vivendo numa terra pura. You continue practicing, your perception becomes more and more pure, and you leap to the 7th bhumi. 1st, 5th, 7th. And now you are a Mahamudra Vidyadhara. Então, se você continuar praticando, você salta do 5º, do estágio equivalente ao 5º bhumi para o 7º, que é o Vidyadhara Mahamudra. And then you continue practicing and you leap to the 10th bhumi. E aí você continua praticando, você salta para o 10º bhumi. Now you're a spontaneously actualized Vidyadhara. Aí você é um Vidyadhara espontaneamente realizado. You're almost Buddha. É quase um Buda. So, Yangchen Rinpoche, who speaks from very deep experience here, he said, when you're fully qualified, and I said this before, fully qualified, and you enter the practice of tögal, he said, you should be able to finish and become Buddha, a rainbow body, if you practice continuously for 20 years, from that point. O Yangchen Rinpoche ele disse que quando você se torna um Vidyadhara do primeiro nível, qualificado, né, para o primeiro nível, você pode atingir o corpo de arco-íris nessa vida, assim, se você praticar o tögal durante 20 anos. So on the Sutrayana, classically speaking, it said it takes roughly one countless eon, finite but very long, to go from the beginning of the path to the 1st bhumi. No caminho do Bodhisattva, você diz que leva incontável éon para você passar do primeiro bhumi para o segundo bhumi. And then one countless eon from the 1st bhumi to the 8th bhumi. 8th. From 0 to 1st bhumi. Zero, sorry. Yeah. Então, leva incontável... From the beginning of the path. From the beginning. Então, ó, leva incontável éon para você passar do começo do caminho para o primeiro bhumi. Depois, mais um incontável éon para você passar do primeiro para o 8º bhumi. The beginning of the path is when you first achieve the Mahayana path of accumulation. Então, o primeiro começo do caminho é quando você atinge o caminho Mahayana da acumulação.
And then from the first bhumi to the 8th bhumi, which is called the pure bhumi, you're now free of klesha, 1 countless eon. Daí para você atingir o 8º bhumi, que é o puro, bhumi puro, que é quando os kleshas já acabaram, terminaram, mais um incontável eon. And then 8th bhumi to 10th bhumi, 1 countless eon. E depois do 8º para o 10º, mais um incontável eon. So instead of 2 countless eons from the first bhumi to the 10th, 20 years. Então, em vez de 2 incontáveis eons do primeiro do bhumi para o 10º, no Dzogchen são 20 anos. So I have one piece of advice. Então, só tem um conselho para nós. Get to the first bhumi. Cheguem no primeiro bhumi. Then it's easy. Daí fica fácil depois. Rapidinho. Finito. Okay? Very good. Boa noite. That's Professor, Yes. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu ouvi isso, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que o senhor disse hoje à tarde que o karma nos propele, nos impulsiona e faz com que surjam as aparências. Diz também que nada é criado e que nada desaparece. Isso, claro, no plano relativo. E que o karma está aí, está sempre aí. Eu comecei a pensar nisso, fiquei imaginando se o karma não seria, numa visão, por exemplo, evolucionista ou evolucionária, uma força que nos desloca de uma condição mais caótica, mais grosseira, menos simétrica, para uma condição mais ordenada, mais simétrica, mais sutil e, portanto, se for assim, se o karma está nos empurrando na direção de Rigpa. Oh my God, como que eu faço isso? So, he believes you said today that karma is propelling us to different situations. Yeah, sure. Propelling, right? Sure. And it is creating appearances. Yes. So he has the sense that karma is taking us from a chaotic experience or situation to a more ordered situation. Not really. No. Karma is propelling us towards Rigpa. I wish. Ele gostaria que fosse assim. But we've been in samsara a long time. We should have arrived at Rigpa by now. A gente já está no samsara faz um tempão. A gente já deveria ter chegado em Rigpa agora, nesse momento. I don't think there's anything in the Buddhist teaching to suggest that karma takes us from chaos to order and from order to awakening. That there's just some natural progression, like sliding down a hill and we're all sliding to Rigpa. I wish that were the case. But I see no evidence for it either in experience or in the Buddhist teachings. It's not really a matter of chaos. It's, for example, if one engages, let's take a nice example, one engages in a very wholesome action. Lama Samden told me the marvelous work being done all over here with 50 centers and 28 and 150 and 8, such good work. I mean, really wonderful work. He was telling me going on and on. Wow, amazing. And so from this, a lot of very good karma is generated by the Lama himself, by the many tutors, by the facilitators, by people coming. There's a lot of virtuous karma. So let's say on one day, Lama Samden gives, with pure motivation, gives a very good Dharma talk and helps many, many people. There's karma from that, right? That's not chaos. Pure motivation, authentic Dharma, people listening with respect, truly getting benefit, right? So karma is stored. So it could be on that day, Lama Samden stores some karma that propels him into the next life. Well, that's not chaos. That's a really virtuous seed that's the one that is, as he's going through the bardo and ripens in the next life, that's the one that germinates, and that will come out very well. That is, when that karma ripens, of course it's not just one seed, it's very, very complex, but that will give rise to very fortunate circumstances. Encountering Dharma again, authentic teachers again, conducive environment again. And so this is how it works. But not simply chaos to order and not a inevitable natural movement to Rigpa. Então, ele não conhece nenhum argumento no Dharma do Buda, nenhuma evidência de que o karma esteja nos conduzindo para situações melhores e melhores, do caos para a ordem e da ordem para a iluminação. Não é como se a gente estivesse escorregando por uma montanha.
Ele bem gostaria que fosse assim, mas infelizmente não é. E também não se trata de caos para a ordem, ou, né? Por exemplo, hoje ele esteve conversando com o Lama Santen, e o Lama Santen contando para ele dos centros, dos 50 centros do CEBB, dos 30 e poucos, acho que 20 e poucos JEBs, os centros rurais, toda essa energia de prática, todo esse karma positivo, essas virtudes que estão sendo cultivadas pelo Lama, pela sanga do Lama, pelos tutores, facilitadores e tudo mais. Então, muito provavelmente, essas sementes que são muito positivas... Bom, primeiro, essa situação que ele descreveu do Lama Santen, ele diz que não é uma situação de caos, né? E que essas sementes todas positivas que o Lama está plantando vão provavelmente propelir o próprio Lama para uma situação positiva também, onde ele vai encontrar o Dharma rapidamente, professores autênticos e tudo mais, coisas positivas. Mas, de qualquer jeito, ele não vê a ligação entre o karma florescendo e nos levando de uma situação caótica para a ordem. Claro. Não deu, Darcy. Não é. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Yeah. So over the last couple of days, we've been covering the understanding, both from a cognitive and intellectual point of view, and also, at least I've been trying from an empirical journey to grasp that the vacuity, that if we analyze the nature of all the mental events, all the phenomena, they are empty. Yes. And I think this is also dialogue in a very nice way with modern physics and quantum physics. By the way, I could see your book when you have a very, very elegant theory on ontologic nature. Relativity, yes, ontologic relativity, but this, I think, is a very simple but very profound question. And I also hear from other lamas answering this, but I'd love to hear your personal vision, your personal wisdom on this. Sure. So if you take this perspective of, if you look close, all the phenomena are empty. Yes. So I'm afraid sometimes this comes closer to kind of a nihilistic perspective. It can, sure. And so, taking this perspective, what's the meaning of life? What's the meaning of life? What's the meaning of life? That's good. Yeah, that's good. Wow. Você pode traduzir a pergunta, por favor? Então a gente tem visto nos últimos dias, né, tanto do ponto de vista cognitivo, intelectual, que a natureza, a realidade última das coisas é vazia, né? De todos os eventos mentais e dos fenômenos, né? Tanto do ponto de vista intelectual quanto a gente tem tentado entender isso para nossa própria investigação, né, do ponto de vista empírico. E eu queria então ouvir qual é a percepção, a impressão dele sobre o sentido da vida, né, uma vez que isso pode às vezes dar uma percepção nihilista, né, sobre a natureza da realidade. Very good. If sentient beings, for example oneself, were not empty of inherent nature, but existed by our own intrinsic inherent identity, life would have no meaning. Se os seres humanos fossem intrinsecamente existentes, se eles não fossem vazios de existência inerente, a vida não teria sentido. Because we'd be frozen. Porque nós estaríamos congelados. There could be no change. Não haveria nunca modificação nenhuma. If you have various qualities, many qualities, yeah? And if you as an individual are inherently existent, absolutely there, of course you must also absolutely have your characteristics. If you have no characteristics, then you're nothing. So this means you would absolutely hold your characteristics, and they'd be absolutely yours. But then you're absolutely frozen. Então você tem muitas características que seriam, se você não tivesse uma existência vazia, essas características seriam inerentemente tuas, inerentemente existentes, mas elas seriam todas congeladas. So it's only because we are empty of inherent nature, but do arise, because of course you do exist. Nobody's questioning that. I exist, of course. But how do we exist? In a constant flow of change and a constant flow of interdependence. That's how we actually do exist. And that's possible only because we're empty. If we were inherently existent,
we couldn't even influence each other. We'd bump, but there would be no influence because we'd be absolutely self-contained. Now that would absolutely undermine compassion. Yeah? Absolutely. Because you would be you, absolutely over there, unrelated to me. I'm absolutely over here, unrelated to you. Then there's no compassion. Because you're like in another galaxy. Então é claro que a gente não consegue, não tem como dizer que as pessoas não existem, né? Mas como é que elas existem? Elas existem surgindo a cada momento, se expressando a cada momento. Então, se você existisse completamente, de uma forma completamente inerente, absoluta, se cada ser existisse de uma maneira absoluta e inerente, a gente não teria como interagir. Seria coisas que não conseguem, universos completamente separados que não conseguiriam nem tocar um no outro. E não é assim. A gente existe numa matriz de inter-relações. Daí que vem a história da compaixão, né? De a gente estar sempre num processo de relação. Okay. Sorry. Good. And I'd like to give a very practical answer to your question, what's the meaning of life? Not some abstraction. Agora ele vai te dar uma resposta muito prática sobre qual é o sentido da vida, não abstrato. It has 3 parts. E tem 3 partes. And we're speaking of human beings here. We won't worry about the meaning of a dog's life or a bumblebee or a bat. That's our problem. Então, primeiro nós vamos falar dos seres humanos. Né? A gente não vai se preocupar com o sentido da vida dos cachorros. Né? But as human beings, to my mind, an indispensable ingredient of a meaningful life is that we're coming to know reality as it is. Então, como ser humano, um ingrediente indispensável do sentido da vida é chegar a conhecer a realidade como ela é. That's something we human beings have a capacity for. We can grow in understanding and have deeper insight and deeper insight. We can really come to know reality. Nós temos essa capacidade de cultivar cada vez um insight cada vez mais profundo e chegar até a compreensão da realidade como ela de fato é. So if we completely neglect that, say it's not my problem, then to that extent this life is not meaningful. Então se a gente negligenciar isso, a gente falar assim, isso aí não é problema meu, então em alguma medida a gente está perdendo o sentido da vida. But now many of the wisdom traditions, not just religion, but also philosophies and other wise people from history, come to a recurrent theme, and that is the meaning of life is to find happiness. Now they're clearly not referring to more cars, not hedonic. That's silly, of course not. But all of the wisdom traditions point to something deeper. The Greeks call it eudaimonia, genuine well-being. That the cultivation of this, the experience of this, and going deeper and deeper and deeper in finding genuine happiness, that is the path of meaning. Então, muitas tradições de sabedoria, não só religiosas, mas filosóficas e tudo mais, dizem que o sentido da vida é atingir a felicidade. E claro que eles não estavam se relacionando a ter mais carros, né? Não era a felicidade hedônica que eles estavam se relacionando, mas a buscar cada vez mais profundamente as causas da felicidade até encontrar a felicidade genuína. E esse seria um caminho com sentido, seria uma vida com sentido. So my feeling is, if one pursues happiness, but it has nothing to do with genuine well-being, just more hedonic, then it's not meaningful. A sensação que ele tem, a noção que ele tem, é que se você busca a felicidade, mas que isso não tem nenhuma relação com bem-estar genuíno, que isso não tem sentido. And the third one and final one is we know what it means to be a better person. That's not mysterious. O terceiro ponto é nós todos sabemos o que é ser uma boa pessoa, né? Isso não tem mistério nenhum. With or without learning about Buddhism, we have a sense, intuitive, this is wrong, this is right. And so the cultivation of virtue, to become a better person inwardly, to cultivate virtue, to diminish one's faults, but also we're not isolated, we're all interconnected, so whatever good we can bring to the world, virtue, kindness, compassion, wisdom, whatever good we can bring to the world, then that's part of a meaningful life. Então, o terceiro ponto é que todos nós sabemos o que é se tornar uma pessoa melhor. Então, a gente sabe que cultivar virtudes
que vão nos tornar pessoas melhores e evitar hábitos ruins que vão nos tornar pessoas piores. E não só isso, mas pelo fato de a gente estar interrelacionado com muitos seres, quando a gente pode trazer benefício para os seres também, isso também faz parte do sentido da vida. And then, magnificently, these three elements: the pursuit of truth, genuine happiness, virtue. They're all completely entwined with each other. They all interrelate. They all support each other. They're like one triad, completely integrated. And that's the meaning of life. E aí, por fim, esses três pontos, né, da busca da verdade, da busca da felicidade genuína e da busca da virtude, esses três eles estão interligados e esses três compõem o sentido da vida. So I think it's possible that one might live a life in which one just shows no interest to understanding nature of reality. Say, no, I just want to have fun. No interest in genuine happiness. No, I said fun. And no interest in virtue. Well, you take care of yourself, I'll take care of myself, but I want to have fun. And then let the whole life go by with 0, 0, 0. Then there was no point in being human. There's no point. You may as well be a dog or a pig. No point. It was a meaningless life. I think it's possible. Então ele acha que é possível uma pessoa levar a vida inteira sem ter o menor interesse por descobrir como é a realidade, como ela é. Então só quer se divertir, né? Também não tem nenhum interesse em buscar a felicidade genuína, só quer se divertir, né? E também não tem nem interesse em cuidar dos outros, em cultivar virtude. Cada um cuida de sua vida e pronto, né? Então 0, 0, 0. Então aí nesse ponto, nesse caso, não tem nenhum sentido de ser humano. Qualquer animal poderia levar uma vida do mesmo jeito, né? Então é possível levar uma vida inteirinha sem nenhum sentido. And then this is very practical then. Then day by day, for example, at the end of the day, we can look back. What did I do today? And then we can see how meaningful was today. Truth, genuine happiness, virtue. How meaningful. And then we dedicate merit so that it becomes more and more and more meaningful. Yeah. Então, de uma forma muito prática, quando chega no fim do dia, a gente pode olhar para trás e olhar para o dia que nós tivemos e pensar, bom, esse dia foi significativo ou não foi? Teve sentido ou não teve? Eu cultivei a busca da verdade, eu busquei a verdade, eu busquei a felicidade genuína, eu tive ações virtuosas, né? Aí a gente pega e dedica os méritos desse dia. E assim, dia após dia após dia, a gente vai tornando a vida cada vez mais significativa. So my strong conviction is that if one, to the best of one's ability, day by day, lives a meaningful life, then however fast or slow one proceeds along the path, fast or slow, we can't really control. But if one really day by day lives as meaningful a life as possible, then whether you die young or you die old, when you die without regret. Então ele tem a sensação também de que a gente, quanto mais significativa a gente for levando a nossa vida, ainda que a gente não progrida muito rapidamente ou lentamente no caminho, porque isso a gente não pode controlar, mas se a gente puder levar a vida com cada vez mais significado, quer a gente morra jovem ou velho, o que for, quando a gente morrer, vai ser uma morte sem arrependimento. Clear? Good. Yeah. E aí? Maca. Pra lá. I guess my question has something to do with your last answer, Yeah. but it has to do also with what we talked on the first day. We have been talking that most of the people are living if there were no reincarnation. Sure. Actually, maybe mankind is living as if there were no tomorrow or no next generation. More and more, yeah, Yeah. more and more now. I think so. But even for us, for instance, if we have not a strong belief in reincarnation. Mm-hmm. If we would take that principle that fake till you make it, and then we would start living as if there is reincarnation. Yes. How could we perform that, not only for us, but in order that we could impact other people? Yeah. Then they could have a better life. I understand. Yeah. Even if they don't believe in reincarnation. Yeah. Very good. Very good. How could they do that? I understand. Very good. Pode traduzir, Macarinha? Desculpe. Eu comentei que no primeiro dia foi falado que
boa parte das pessoas vivem como se não existisse reencarnação. Daí eu mencionei assim, talvez não só muitas pessoas, mas a humanidade está vivendo como se não tivesse um futuro, não tivesse um amanhã, né? Então o Alan Wallace falou daquele princípio fake till you make it, faz de conta até que tu começa a vivenciar aquilo, né? E eu perguntei, se a gente fizesse isso, como poderia isso impactar na gente? E talvez a gente pudesse incorporar essas qualidades, mesmo que a gente não tivesse uma crença forte na reencarnação, e não só para a gente, mas também influenciar as outras pessoas que poderiam ter uma qualidade de vida melhor. So I'm very glad you asked the question, and the Buddha gave a very pragmatic answer to that question. Estou muito feliz de ter feito essa pergunta, e o Buda deu uma resposta muito pragmática para essa pergunta. Because at the time of the Buddha, of course, there were also many skeptics. They didn't all believe in reincarnation. Some were atheist, polytheist, theist, believe in how do you say, impersonal God. Many, many views, but including skepticism, atheism, and materialism. They were also there in Buddhism Então, at the time of the Buddha. No tempo do Buda tinha todo tipo de crença e não crença. Então tinha pessoas que eram completamente céticas, tinha teístas, politeístas, ateístas, enfim, tinha todo tipo de pessoas também. And so the Buddha never once said, "Okay, I'd like to give you some teaching, but you believe in reincarnation? You have to, you know." You can't say that. It's like you have to believe in Santa Claus. I don't know. You can't just believe because somebody tells you have to believe. So he never said, you have to believe this. O que o Buda nunca fez foi perguntar, eu posso te dar ensinamento, mas você acredita em reencarnação? Porque se você não acreditar, então nunca aconteceu isso. Porque não tem como você fazer a outra pessoa acreditar só mandando ela acreditar. Isso nunca foi assim. There is a principle from Buddhism that I totally embrace. Mas tem um princípio que o Buda ensinou que ele incorporou completamente. And that if something is true, the Buddhist theory of transmigration, for example, there's a theory. It's either true or false. Yeah, it's true or false. If it's true, any theory, if a theory is true, some hypothesis, the more carefully you investigate it, with all your intelligence, with empirical, the more carefully you investigate it, the truer it will appear. And if something is false, some hypothesis, theory, belief, if it's false, the more carefully you investigate it, the more false it will appear. So the Buddha encouraged us for everything that he said, karma, reincarnation, Buddhahood, Four Noble Truths. He said, check it. Check it for yourself. And if it's true, then you'll see it more and more clearly. If it's false, then throw it out. Então, o Buda, com relação que a gente pode aplicar a teoria da transmigração do Buda, tem um princípio que ele segue, que é assim, quando uma coisa é verdadeira. Bom, as coisas podem ser verdadeiras ou falsas, né? Quando uma coisa é verdadeira, quanto mais cuidadosamente você investiga, mais verdadeira ela parece ser. E quando uma coisa é falsa, quanto mais de perto você investiga, mais falsa ela parece ser. Então, Buda incentivava todos a pegarem os ensinamentos das 4 nobres verdades, a transmigração, qualquer ensinamento, e investigar com cuidado. Porque quanto mais a gente investigar, mais verdadeiramente vai parecer ser para nós. So the Buddhist theory of reincarnation is not a religious truth. Então, a teoria do Buda da reencarnação não é uma verdade religiosa. It's either true or false. Pode ser verdadeira ou falsa. If it's true, it's not a religious truth, it's just true. Se for verdadeira, não é uma verdade religiosa, é uma verdade. And if it's false, it's not a religious truth, it's false. E se for falsa, não é uma verdade religiosa, é falsa. And it can be investigated. E pode ser investigado. But the Buddha didn't insist that anybody believe it. Mas o Buda insistiu e nem todo mundo acreditou. So he, in one Dharma talk he gave, the Kalama Sutta, the Buddha said, all right, let's come back to our experience. And that is, we have these tendencies in the mind of delusion, of craving, hostility. Yeah? We all know what they are. And so examine these, and examine the impact on your life and other people's lives. Is it detrimental or beneficial? See for yourself, this lifetime. Yeah? The impact on the environment, other people. When we act out of craving, we act out of hostility, we act out of delusion, ego, beneficial, unbeneficial. If it's unbeneficial, then apply skillful means to attenuate, to diminish, to heal these afflictions of the mind. Whatever happens in future life, that later, now, here. Então, o Buda deu um ensinamento que um dos ensinamentos chamado Kalama Sutra, ele
falo para as pessoas fazerem uma coisa muito prática, para elas observarem quando surgir uma aflição mental qualquer, de delusão, raiva ou apego, e a gente age com base nessa aflição mental, os resultados dessa ação baseada nessas aflições mentais, ele é benéfico ou não, para nós e para as pessoas à volta, né? Se for benéfico, se não for benéfico, você deveria usar antídotos para curar aquilo. Se for benéfico, você poderia cultivar. And then he spoke of the 4 immeasurables: loving kindness, compassion, empathetic joy, equanimity. Então ele falou das 4 qualidades incomensuráveis: bondade amorosa, compaixão, equanimidade, alegria e empática. And he said if you cultivate these 4 as kind of central pillars of your life, very central, that my life will be an expression of loving kindness, my activities an expression of compassion. When I see others' joys and successes, my empathetic joy will be a central feature of my life. And equanimity is not just feeling calm, but this even-heartedness, that we embrace everyone, old, young, whoever, evil and friendly, good and bad, that we embrace all equally with an open heart. He said if you make these central to your way of life, orient your life around these 4 qualities of the heart, then if there is a future life, then you will know that you have lived this life very well. This has been a good life with those 4, definitely good life, meaningful life, but you can also be very confident that whatever comes after this life, that will be good too. Então, o Buda também disse que se a gente cultivar as 4 qualidades incomensuráveis e elas forem os pilares da nossa vida, então agir com bondade amorosa, agir com compaixão, se alegrar com a alegria dos outros e de uma forma equânime, não só calma, mas equânime, incluindo todos os seres, os bons, os maus, os que a gente gosta, os que a gente não gosta, de uma forma equânime, a gente pode ter a certeza de que esta vida vai ter sido uma vida significativa, né? Uma vida boa. E qualquer coisa que aconteça dessa vida para frente, também vai ser positiva também. So it really is inconceivable, isn't it? That if one lived a life that was just completely moved by these 4, and then one dies, isn't it inconceivable that that person would then be tormented in hell or have some really terrible outcome in the future life? Oh, you are too loving. You're too compassionate. Terrible. That universe is inconceivable, isn't it? It couldn't happen. The universe couldn't be that way. Whether you're Christian, Buddhist, Hindu, agnostic, it couldn't be that way. That you'd get punished for being loving and compassionate. Não é inconcebível, né? Pensar que uma pessoa que viveu uma vida inteira, com a vida toda centrada no amor, na compaixão, na bondade amorosa, na alegria, que essa pessoa, quando ela morrer, ela vai para o inferno. Você foi compassiva demais. Você foi amorosa demais. Você vai para o inferno, né? Não é impossível imaginar isso. Qualquer tradição cristã, budista, não é impossível imaginar que isso possa acontecer. And then the Buddha concluded his talk by saying, once again, if you centrally cultivate these 4 qualities of the heart throughout the course of your life, and then you die, and if there is total termination, if the materialists are right, you're totally obliterated, there's no continuity, no rebirth, then, you know, in this life, you lived a very good life. And in the future, no worries. So it's good either way. And that's his answer. You don't have to believe in reincarnation. Fake it till you make it. So you don't believe it? Okay, that's fine. But cultivate loving kindness, compassion, empathy, joy, and then everything will be fine. No matter what you believe, that will be a good life. Então, Buda também encerrou o ensinamento dizendo que se a gente cultivar nossa vida com essas 4 qualidades do coração como sendo centrais na nossa vida, se os materialistas estiverem certos, né, e na morte a coisa realmente acabar, tudo bem, você teve uma vida ótima, significativa, né? Então, o que você pode falar para as pessoas, mesmo que elas não acreditem em reencarnação, é cultiva as 4 qualidades incomensuráveis, né? E aí não importa o que vai acontecer, vai dar tudo certo. But as I said earlier, these are 2 related questions. Here we are with all of our intelligence and imagination. And so before we die, here's a theory we can investigate. We can look for empirical evidence, rational argument, we can look at alternative views. And so before we die, as part of a meaningful life, to do all that we can
to get some kind of clarity, some understanding. What's likely to occur, even if we're not totally certain. What's likely, so that when we get there, we'll be well prepared, because we really took an interest. What's the nature of the mind? What's the nature of consciousness? Então, imagina, estamos nós aqui com a nossa inteligência, né? E a gente tem condição de olhar evidências empíricas, de olhar visões alternativas, olhar o que tem se estudado sobre isso, para a gente poder se preparar para alguma coisa que é possível, que é muito possível que aconteça na morte, com a consciência, compreendendo melhor a nossa consciência, a nossa mente. So final point, and that is if two people, and one believes in reincarnation, the other believes materialist, total termination. The disadvantage of being a materialist is that if you're right, you'll never know it. Because you'll be dead and then you won't know. Então imagina, tem uma pessoa que é materialista, né? Imagina uma pessoa materialista e uma pessoa que acredita em reencarnação. É uma materialista que acredita que morreu, acabou, né? A desvantagem de ser materialista é que você nunca vai saber que você estava certo. Você vai morrer e daí acabou, você não vai saber que você estava certo, porque acabou, né? And so for the materialist, they die, and then the only thing they can possibly know is that they were wrong. And they say, crap! What now? What did those Buddhas say? What did they say? What did those Buddhas say? Bardo, something about Bardo. E o materialista ainda por cima, a única coisa que pode acontecer com ele quando ele morrer era descobrir que ele estava errado, né? Aí ele acorda do outro lado e fala, ai meu Deus, o que eu fiz? O que foi mesmo que o Buda falou? Tipo, aí ele falou alguma coisa sobre bardo, né? Não era bardo que ele falou? Now for the Buddhists it's a very different situation. Então para os budistas é uma situação bem diferente. If we're correct, then when we pass through death, then we'll know it. You'll be in the bardo, oh, that's what they said. And then we'll navigate through the bardo. We'll know that we're right. Para nós, né, quando a gente morrer, a gente vai saber, né, vai chegar no bardo e falar, esse é o bardo que o Buda falou. E aí a gente vai prosseguir. But if we're wrong, we'll never know it. Mas se a gente estiver errado, a gente nunca vai saber. So why not be a Buddhist? Então, por que a gente não vai ser budista, né? Why not? Por que você não ser budista? At least if you're right, then you'll know it. Pelo menos se você estiver certo, você vai saber que você está certo, né? And if you're not, who cares? E se você não tiver, You still had a good life. Você ainda teve uma boa vida, né? Oh, that's so we have one more night, but now we should call it a close. Dedicate. Então agora a gente vai fechar. Tem mais uma noite semana que vem. Ou amanhã. Semana que vem. Dedication. Que os méritos deste encontro se expandem e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam na nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa usar as mesmas qualidades. Neste exato momento,
possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dzogchen Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Quem lopcho sung ring lu che zang ling sa sung cha par pedro ju cho sung na wada drau du sung ele show. Olá, so. Why not practice Dzogchen as you fall asleep? Então, por que não praticar Dzogchen conforme a gente adormece? Just totally rest, totally release. And allow yourself to slip into awareness as long as you can remain aware. Então, relaxe completamente, solte completamente e deixe essa consciência escorregar para dentro do sono, permaneça acordado. Não, dormindo, mas lúcido. Sweet dreams. Good night. Boa noite.